Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos mais uma aula de Físico-Química. O tema de hoje é deslocamento de equilíbrio, certo? A gente vai começar fazendo uma revisãozinha de equilíbrio que a gente viu já há 2 semanas atrás e depois a gente vai pegar nessa nossa matéria de hoje, ok? Eu vou estar gravando esse vídeo com a parte teórica, né? E teremos mais um vídeo também com alguns exercícios resolvidos da apostila. Então vamos lá? Então, para relembrar equilíbrio químico, o que é necessário, quais são as condições para a gente dizer que está ocorrendo o equilíbrio químico? Primeiro, é necessário que a reação seja reversível. Eu estou aqui com um exemplo de uma reação reversível. O que é essa reação reversível? É uma reação que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Ao mesmo tempo que esses dois reagentes eles interagem entre si para formar esses produtos, eles também podem interagir, reagir entre si para regenerar os reagentes. Então eu tenho uma reação em que eu tenho esses reagentes formando esses produtos, em que eu chamo de sentido direto, que eu estou representando aqui por 1, e eu tenho uma reação ocorrendo também no sentido inverso, em que eu tenho esses reagindo para formar esses aqui como produtos, certo? Esse é o conceito de uma reação reversível. E vocês vão reparar que a gente vai sempre ter essa setinha dupla para os dois lados, tá? Indicando que é uma reação reversível e que a partir dela pode ocorrer um equilíbrio, certo? Uma hora ela vai chegar no equilíbrio. Lembrando que essas reações reversíveis, elas nunca chegam ao final da reação, elas nunca têm um rendimento de 100%, já que está sempre ocorrendo para os dois lados, certo? A gente nunca vai ter o consumo completo desses reagentes, porque eles vão estar sendo regenerados, ok? E lembrando que no início da reação, eu tenho uma quantidade alta, né, minha quantidade inicial dos meus reagentes, e que essa concentração vai diminuindo a partir de que eles vão sendo consumidos, certo? E a gente também tem aqui nessa curva azul escuro a formação desses meus produtos, que a concentração deles vão aumentando, certo? Até que chega um momento em que a concentração dos dois fica constante, certo? Esse momento é o equilíbrio químico, está ocorrendo o equilíbrio químico, ok? E por que essa concentração fica constante? Vamos relembrar também que para essa reação no sentido direto, eu tenho uma lei de velocidade, que eu vou chamar de V1, a velocidade para essa reação. E no sentido inverso, eu também posso escrever uma lei de velocidade, que eu chamei de V2, certo? E a velocidade V1, que é a formação desses dois produtos aqui, né? A partir desses reagentes, a gente vai ver que ela vai diminuindo, porque esses reagentes estão sendo consumidos, né? Então diminui a probabilidade de choque entre eles, então vai diminuindo a velocidade V1. Esses produtos aqui, eles estão se formando, então a concentração deles vai aumentando, certo? Então a velocidade de reação entre eles dois para formar esses aqui, ela também vai aumentando, porque se aumenta a concentração, aumenta a probabilidade de choque. Até que em um momento essas duas velocidades se igualam e permanecem constantes. Nesse momento aqui é o momento em que está ocorrendo o equilíbrio químico. E justamente pelas velocidades serem iguais, as concentrações vão ser iguais também, porque vão se manter constantes. Porque à medida que esses reagentes formam esses produtos, eles vão regenerar os reagentes. Então, à medida que eu consumo uma quantidade aqui, essa quantidade está sendo regenerada. Então, dá a impressão de que a reação acabou, mas na verdade ela não acabou, ela está ocorrendo o tempo todo nos dois sentidos com a mesma velocidade, ok? Então a gente relembrou aí um conceito de equilíbrio químico e vamos lembrar também que aqui para essa reação reversível aqui, esse equilíbrio genérico, a gente pode escrever constantes de concentração. Aqui a gente tem o Kc, né, constante de concentração, aqui a gente tem concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando aqui que eu tenho que sempre levar aos expoentes que balanceiam a reação, certo? Para essa reação genérica ficaria assim, ó, produtos X e Y sobre reagentes A e B,
todos eles elevados aos coeficientes que balanceiam a reação. E eu também posso escrever uma reação semelhante, uma equação, né, semelhante para a constante de pressão, o Kp, em que eu utilizo a pressão parcial dos elementos, desde que eles sejam gasosos. Lembrando que aqui a gente está considerando todos eles gasosos, por isso que a gente está botando aqui que todos eles vão participar aqui do Kp. Só entra aqui no Kp os gases, e no Kc não entram nem os sólidos nem os solventes, porque a concentração deles é constante, ok? Agora que a gente já relembrou equilíbrio químico, né? Vamos lembrar vamos já aprender, né, sobre deslocamento do equilíbrio, ok? Então eu tenho aqui um equilíbrio genérico. A gente sabe que a gente tem uma velocidade para o sentido direto e uma velocidade para o sentido inverso, ok? E que no momento do equilíbrio, essas duas velocidades são iguais. Isso é muito importante. No momento do equilíbrio, as duas velocidades são iguais. E o que é o deslocamento? O deslocamento é uma alteração na velocidade, ou do sentido direto ou do sentido inverso, por causa de alguma perturbação externa. Então, se eu provocar alguma perturbação, eu vou ter um deslocamento. Ou V1 vai aumentar e a reação vai ocorrer mais rápido para o lado de cá, ou o V2 vai aumentar e a reação vai ocorrer mais rápido para o lado de lá, certo? Isso que é o deslocamento. Lembrando que a gente faz essa perturbação, no deslocamento há essa alteração da velocidade, mas depois elas vão voltar ao equilíbrio, como a gente vai ver mais na frente, ok? Então, quais são os fatores que podem alterar esse equilíbrio? Quais são essas perturbações externas? A concentração, a variação de concentração, a variação na pressão do sistema e a variação na temperatura do sistema. São 3 fatores que podem provocar o deslocamento do equilíbrio. E a gente vai ver cada um deles agora, ok? Antes disso, né, vamos falar aqui do princípio de Le Chatelier, que ele define muito bem o porquê ocorre o deslocamento do equilíbrio. Então, vamos lá. Essa é a definição do princípio de Le Chatelier, tá? Tá aqui a definição, ó. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado, certo? Então, sempre que eu causar uma perturbação no sistema, ele vai deslocar, vai ocorrer o deslocamento do equilíbrio, e para ele procurar minimizar essa perturbação que eu causei, certo? Vamos supor, se eu estou aumentando a pressão, ele vai tentar diminuir a pressão de alguma maneira, certo? Um exemplo, mas a gente vai ver melhor mais à frente, ok? Então, ele sempre vai tentar minimizar esse efeito que eu estou causando, certo? Vamos lá, então, agora para o primeiro fator, que é a concentração. Vamos supor que eu tenho aqui um becker. Nesse becker, eu coloquei 1 mol de ácido acético e 1 mol de álcool etílico, certo? Então, eu tenho 1 mol de cada um no início da reação. Quando eu promover o aquecimento e a agitação, eles vão começar a reagir e vão formar o acetato de etila, que é um éster, e água, certo? Aqui a gente tem uma reação de esterificação para embalar a química orgânica. Um ácido carboxílico mais um álcool, dando um éster e água, ok? E o que acontece? Essa reação, a gente pode ver aqui que ela está com uma setinha dupla. Então, é uma reação reversível. Ao mesmo tempo que esses dois reagem, esses aqui também podem reagir para regenerar os meus reagentes, ok? E observou-se que depois de um tempo de reação, as concentrações ficaram constantes. 0,33 mols de ácido acético, 0,333 de álcool etílico e 0,66 mols de acetato de etila e de água. Então, eu tenho uma mistura agora com todos esses componentes aqui com a concentração fixa, certo? Então, atingiu o equilíbrio aqui. Aí, vamos lá, estou aqui com o meu produto, com o meu equilíbrio, certo? E para ele, eu posso escrever o Kc, minha constante de concentração, certo? Que eu tenho aqui, ó, produtos sobre reagentes. Aí vocês vão observar aqui, ó, tem uma água, Natália, mas normalmente a água é solvente, se for solvente não entra
Nesse caso aqui, a água não é solvente, tá? Porque a água é um produto da reação. Na minha reação, eu tenho somente ácido acético e álcool etílico. Eles são os meus reagentes e solventes ao mesmo tempo, certo? Então, a água aqui não é um solvente, é um produto, certo? Então, ela vai entrar na constante de concentração, sim, porque a concentração dela pode variar. Se ela reagir, por exemplo, com o acetato de etila, a concentração vai diminuir, certo? E a partir do momento que esses aqui estão reagindo, a concentração aqui aumenta. Então, a concentração da água está variando, então ela não é um solvente, ok? Então, eu tenho aqui, ó, produtos sobre reagentes, ok? E se eu colocar esses valores aqui, eu consigo encontrar a minha constante de concentração, certo? Calculando esses valores, substituindo esses valores aqui nos seus respectivos lugares, certo? E resolvendo essa equação, eu tenho que Kc é igual a 4. Então, para esse equilíbrio, nessa temperatura, Kc é igual a 4, sempre, certo? E o que vai acontecer agora se eu pegar esse meu equilíbrio e causar uma perturbação externa? Como assim uma perturbação externa? Agora a gente está falando de concentração, né? E se eu adicionar mais 1 mol do ácido acético? Depois que ele atingir o equilíbrio, eu vou lá e adiciono mais 1 mol. Então, eu estou alterando uma concentração, certo? Aí, agora, a minha concentração aqui vai ser 1,333, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a constante com esses valores aqui. Sendo que agora, olha só, eu não estou chamando mais de Kc, porque a gente sabe que Kc é igual a 4. Eu botei aqui como se fosse Q, porque a gente está calculando qual seria a constante após eu causar a perturbação. Então, eu vou chamar de Q, o quociente aqui entre produtos e reagentes, certo? Então, substituir esses dois valores aqui para produtos, 0,033 para o álcool etílico e 1,333 aqui para o ácido acético, certo? E resolvendo, a gente vê que o valor é 0,999, que é muito menor, né, do que 4, né, que é o valor da nossa constante nessa temperatura, ok? Mas aí, o que vai acontecer agora? O equilíbrio, ele vai se deslocar para retornar para esse valor da constante Kc, certo? Então, a gente provocou uma perturbação, então o equilíbrio ele vai se deslocar a fim de minimizar essa perturbação, certo? E como que ele vai fazer isso? O que vai acontecer? Então, olha só, vamos imaginar aqui essa Q, né? Que é o meu quociente com os valores após a minha perturbação, certo? Eu preciso que esse valor aqui volte para 4, certo? Para ele voltar para 4, o que vai acontecer? Se eu aumentei o meu denominador, então o equilíbrio ele vai ter que dar um jeito de aumentar o numerador e diminuir o denominador, certo? Até que essa divisão dê 4. Mas como assim aumentar o denominador, diminuir o denominador? Lembrando que aqui eu tenho produtos, a concentração dos meus produtos, e aqui a concentração dos meus reagentes, certo? Então, se eu tenho que aumentar esse valor aqui do numerador, quer dizer que eu tenho que aumentar a concentração dos produtos. E se eu vou diminuir aqui, certo? Quer dizer que eles vão reagir, vão ser consumidos para diminuir aqui o denominador, ou seja, para diminuir a concentração dos reagentes. Então, é isso que o equilíbrio vai fazer, certo? Se eu aumentei a concentração aqui, ele vai dar um jeito de diminuir essa concentração e aumentar essa aqui, certo? Ou seja, ele vai fazer um deslocamento do equilíbrio no sentido de produtos, no sentido direto. A gente também diz que vai deslocar para a direita, certo? E sendo assim, se eu estou aumentando a formação desse aqui, quer dizer que V1 vai aumentar, né, temporariamente, até que seja atingido de novo o equilíbrio com Kc igual a 4, e aí as velocidades se igualam novamente, ok? Então eu causei a perturbação e o equilíbrio vai dar o jeito de minimizar essa perturbação
aumentando a velocidade para a formação dos produtos. Quando ele conseguir minimizar, volta para o equilíbrio, certo? Então, ó, para vocês lembrarem aqui, a adição de um reagente, ela vai aumentar o V1 e vai deslocar no sentido de formação dos produtos, ou seja, desloca para a direita. Sempre que eu aumentar qualquer um dos reagentes, vai acontecer isso, deslocar para a direita. Agora, a partir desse raciocínio, a gente pode fazer raciocínios análogos, pensando, a gente viu o que acontece se adicionar um reagente. Mas e se adicionar um produto, o que acontece? E se diminuir a quantidade do reagente, o que acontece? Então, a gente pode ter raciocínios semelhantes, tá? Então, olha só, a gente viu que quando a gente adiciona um reagente, a reação é forçada a produzir maiores quantidades dos produtos. Desloca para a direita, certo? E se eu adicionar o produto, vai ocorrer o contrário, certo? A reação é formada para produzir mais quantidades de reagentes e vai deslocar para a esquerda, ok? Beleza. Então, a adição de um reagente desloca para a direita, né? O que acontece se eu retirar o reagente? Se eu diminuir a concentração de um reagente? Aí a reação vai acontecer o contrário do que acontece quando eu aumento, né? A reação é forçada a produzir maiores quantidades dos próprios reagentes, para deslocar para a esquerda, ok? E se eu retirar um produto, vai acontecer o contrário aqui. A reação é forçada a produzir maiores quantidades dos próprios produtos. Deslocamento para a direita. Tudo isso que eu falei aqui, vocês podem utilizar o mesmo raciocínio matemático que a gente fez antes para o KC, para achar o KC, certo? Vocês vão ver que vai se confirmar, ok? Agora, regra da caneta, certo? Vou ensinar para vocês, agora que vocês já aprenderam toda a matemática da coisa, toda a química, né? Vou ensinar para vocês um macete. Esse macete vai facilitar um pouquinho para quem não gosta muito de matemática, não gosta de pensar muito, tem que aumentar o numerador, diminuir o denominador, então tem que aumentar os produtos. Quem não consegue acompanhar esse raciocínio, não gosta muito da matemática, eu vou ensinar a regra da caneta, certo? Então, tem aqui, vamos lá, um livro e uma caneta, devia ser a regra do livro e da caneta, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que esse livro aqui está representando essa minha setinha dupla. E eu vou fazer assim com ele para mostrar o deslocamento do equilíbrio, certo? E a minha caneta que eu vou colocar aqui bem no meio, equilibrada, ela está representando o meu equilíbrio, certo? Então, vamos lá. Para cá, eu tenho os reagentes. Para cá, eu tenho os produtos, certo? O que vai acontecer se eu aumentar a concentração de um dos reagentes? Meu reagente está aqui, né? Então, eu vou aumentar a concentração do meu reagente. O que acontece? O equilíbrio deslocou para cá, certo? Deslocou para a direita, para o sentido de formação dos produtos, certo? Então, o que acontece se eu diminuir a concentração de um dos meus reagentes? Por exemplo, do álcool etílico. Meu reagente está aqui, né? Se eu diminuir, acontece o quê? O equilíbrio se desloca para lá, para formar mais reagentes, ou seja, se desloca no sentido inverso, o sentido da esquerda, certo? Agora vamos pensar nos produtos. O que acontece se eu aumentar a concentração, por exemplo, do acetato de etila? Então, os produtos são do lado de cá, né? Então, eu vou aumentar aqui os meus produtos e vai deslocar para lá, certo? Para o sentido de formação dos reagentes, sentido inverso, ok? E o que acontece se eu diminuir a concentração dos meus reagentes? Se eu diminuir, por exemplo, dos meus reagentes não, dos meus produtos, por exemplo, água. Então, produto está para cá, vou diminuir a concentração de água, o equilíbrio se desloca para cá, certo? Esse é um macete para vocês utilizarem para facilitar um pouquinho, principalmente nas provas do Enem, que são muito grandes, esse macete já ajuda a agilizar um pouquinho, ok? Beleza. Então vamos lá, a gente vai usar essa regrinha da caneta quando for resolver os exercícios também. O segundo fator que provoca o deslocamento é a pressão, certo? Para isso a gente vai ter que analisar os sistemas gasosos, ou que contenham pelo menos um gás, certo? O que acontece aqui? A gente tem aqui a formação da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Se vocês repararem, ó, eu tenho 1 mol de nitrogênio para formar, reagindo com 3 mol de hidrogênio para formar 2 de amônia,
certo? Ou seja, se eu somar aqui, eu tenho 4 mols e aqui eu tenho 2 mols. Ou seja, 4 volumes, certo? Que a gente lembra que 1 mol tem 22,4 litros mais CNTP. Se eu tenho 4 mols, eu tenho 4 vezes esse volume. E aqui eu tenho 2 volumes, ou seja, aqui eu tenho o volume maior, aqui o volume menor, certo? Se aqui eu tenho um volume menor, aqui eu tenho uma pressão maior também, certo? Se meu volume é maior, eu tenho pressão maior. Se meu volume é menor, eu tenho uma pressão menor, ok? Aí o que vai acontecer se eu aumentar a pressão? Eu forçar, o fator externo, forçar ali, aumentando a pressão. O que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar para minimizar esse efeito, para diminuir a pressão, certo? Então, se eu aumento a pressão, ele quer diminuir. E quem tem menor pressão? O sentido de menor volume, de menor número de mols, certo? Então, ele vai deslocar para cá, certo? Para fazer o contrário do que eu fiz. Se eu diminuir a pressão, se eu arrumar um jeito para diminuir a pressão, o sistema vai querer, o equilíbrio vai querer aumentar de novo essa pressão. Então, ele vai se deslocar para o sentido de maior número de mols. Se eu tenho um maior número de mols, maior quantidade de gases, a minha pressão é maior, ok? Então, vamos lá, ó. O aumento da pressão total desloca o equilíbrio para o lado de menor volume, ou seja, o lado de menor quantidade total de mols, certo? E a redução da pressão total desloca o equilíbrio para o lado de maior volume, ou seja, de maior quantidade total de mols, ok? Finalmente, a temperatura. Para a temperatura, a gente tem aqui, ó, vamos observar esse equilíbrio e eu vou ter que observar também o valor de ΔH. Eu estou dando aqui que ΔH é menos 109,5, ou seja, no sentido direto da reação, essa reação é exotérmica, já que está aqui negativo, certo? O que isso quer dizer? Que se ela no sentido direto é exotérmica, no sentido inverso, ela vai ser endotérmica. Sempre tem que ser o contrário, certo? E vamos lá. O aumento da temperatura vai favorecer a quem? Vai favorecer quem precisa absorver calor ou quem precisa liberar calor. O aumento da temperatura favorece quem precisa absorver, certo? Então, o aumento da temperatura desloca sempre no sentido endotérmico. Se ela é exotérmica para cá, é endotérmica para lá. Então, o aumento da temperatura vai favorecer o equilíbrio para se deslocar para lá, no sentido inverso, no sentido da esquerda, formar mais reagentes, certo? E a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, para cá, ok? No sentido da direita, beleza? E para finalizar, o que acontece se eu adicionar um catalisador? Será que ele vai deslocar o equilíbrio? A gente já falou isso um pouquinho atrás nos exercícios de equilíbrio químico, antes de equilíbrio químico, de cinética, na verdade. Vamos lá, eu tenho aqui uma reação inversa, tá? Aí eu tenho aqui a curva de energia sem o catalisador e aqui pontilhado com o catalisador. Esse aqui é o caminho direto, reagentes e produtos. Esse aqui é o caminho inverso, certo? Como se esses fossem os reagentes e esses fossem os produtos. Se a gente observar, o catalisador, ele diminui a energia de ativação tanto se eu for percorrer o sentido nessa direção, quanto na direção inversa, certo? Então, ele diminui a energia tanto daqui para cá, quanto daqui para cá, certo? Que, olha só, se fosse sem catalisador, seria daqui até aqui, energia maior, né? Então, ele diminui a energia de ativação nos dois sentidos. Então, o catalisador nunca altera um equilíbrio, ele nunca provoca o deslocamento do equilíbrio, porque ele sempre está favorecendo a formação para os dois lados, certo? Então, o catalisador não altera, ok? E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila. Então, até lá!